Pois olá, e aproveito que vou publicar já a seguir o balanço mensal das leituras de maio, para a esse balanço juntar este bocadinho de vídeo onde basicamente eu quero pedir desculpa pelo comentário menos feliz que fiz sobre o autor João Pinto Coelho no vídeo de opinião que eu deixei há uns dias atrás aqui no canal da obra desse mesmo autor, Os Loucos da Rua Mazur. Sei que fiz um comentário menos feliz, sei que na altura não o fiz de forma consciente, sou sincera, e sei, ou melhor, fiquei a saber depois que esse comentário teve consequências, chegou a uma determinada rede social e teve as consequências habituais quando algo menos feliz chega a uma rede social. Não vou alongar muito sobre o assunto, nem vou dizer nada daquilo que aconteceu, apenas quero, e acho que isso faço porque me vou sentir de consciência mais tranquila, sinto que devo me pedir desculpas, estou aqui a fazê-lo, dizendo que quando disse aquilo que disse, não queria de maneira nenhuma ofender ninguém. Sei que foi um comentário menos feliz, mas filo inocentemente, digamos assim. Agora, em relação a tudo aquilo que depois despolutou esse comentário, a única coisa que eu quero ressaltar disso mesmo é basicamente voltar a agradecer do fundo do coração todas aquelas pessoas que me defenderam e que me fizeram aí sim chorar mesmo, mas chorar por ter a noção, por ter tido a noção ainda mais vívida daquilo que este cantinho me trouxe, ou seja, que me trouxe gente muito importante para a minha vida, que apesar de eu não conhecer a maior parte dessas pessoas pessoalmente, me defenderam, sentiram-se mal com aquilo que viram e que leram e que tiveram a coragem de dizer-me aquilo que se estava a passar, coisa que eu não fazia a mínima ideia que se estivesse a passar. Por isso, para além do pedido de desculpa que eu repito, eu quero verdadeiramente agradecer a essas pessoas, deixar-lhes mais uma vez um abracinho virtual, é verdade, muito apertado, dizer-lhes que gosto muito, muito de vocês e que mais uma vez eu percebo o quanto é importante na minha vida ter este cantinho onde eu não só falo sobre livros, onde a maior parte das vezes eu não tenho comentários pouco felizes e onde eu encontrei gente que já faz parte da minha vida de uma forma muito especial, ok? Um beijinho imenso e um abracinho apertadinho a essas pessoas que sabem quem são e mais uma vez o meu pedido de desculpa ao autor João Pinto Coelho, ok? E agora deixo-vos com o balanço mensal das leituras de maio. Tchau! Olá, e terceiro vídeo que eu gravo de rajada, ou quase de rajada, neste domingo. E o que é que eu vos trago neste terceiro vídeo? Bom, já sabem, é o balanço mensal das leituras de maio de todos nós cá de casa. Ora, o mês de maio foi bastante proveitoso para o maridinho. Para o filhote, já vamos falar sobre isso. Para mim, não foi exatamente aquilo que eu estava à espera, pelo menos em termos de número de leituras. Se já viram, porque este vídeo de certeza absoluta que sairá depois do vídeo daquilo a que eu me proponho ler em junho, mas se já viram esse vídeo, já se deram conta de que aquilo que eu planeei ler para maio não foi totalmente lido, ou seja, eu fui algo ambiciosa naquilo que retirei da estante para ler em maio, porque tirei alguns calhamaços, é verdade. Para além disso, o tempo para leituras continua muito escasso e, sendo assim, não fui capaz de ler tudo aquilo a que me propus no início do mês. Li apenas 5 obras das 8 a que me propus, li 5
Maridinho também leu 5 obras durante o mês de maio e a criança leu apenas uma. Por isso, no total foram 11 obras aquelas que foram lidas cá em casa. Começo, como é habitual pelas minhas, quase todas elas já têm vídeo de opinião quando eu publicar este balanço mensal. Só não fiz o vídeo de opinião de uma delas, mas sobre essa obra eu falarei um bocadinho neste balanço. Ora, começando por ordem cronológica, vou mostrar-vos aquilo que li em primeiro lugar em maio e que foi uma completa banhada, porque foi a releitura que emigrou de abril para maio. Ocupou-me uma semana inteira da minha vida de maio e foi uma banhada, uma desilusão, uma tristeza, um golpe daqueles fortes nas minhas crenças de que tudo aquilo que eu quero reler vão ser leituras ou releituras esplêndidas. E claro que vos estou a falar, e desculpem demorar um bocadinho porque eu tenho a pilha aqui, de Comboio Noturno para Lisboa, de Pascal Mercier. Ora, esta obra já mora cá em casa desde 2009, lia em primeiro lugar em 2010 e nesse ano, 2010-2011, a coisa... Ou seja, os meus gostos literários começo a dar-me conta de que em algumas obras eram bastante diferentes daqueles que são hoje em dia. E aquilo que me agradou muito quando eu li esta obra pela primeira vez, não voltou de maneira nenhuma a acontecer nesta releitura. Achei isto muito pomposo, achei isto com um protagonista daqueles execráveis que mexem com todos os nervos que nós temos no corpo, e os meus mexem com muita facilidade. E tem aqui coisas que, se vocês quiserem saber um bocadinho mais, espreitem o vídeo da opinião. Foi uma desilusão, mas tem algumas coisas positivas. Coisas essas que fizeram com que eu lhe desse 5 em 10. Talvez esteja a ser ou tivesse sido demasiado bondosa com esta nota desta obra ou desta releitura, mas foi aquilo que eu lhe dei. Continuo a dar 5 em 10 por alguns aspectos positivos que me agradaram. O resto é uma banhada e eu não recomendo esta obra. Se quiserem arriscar e depois dizer-me alguma coisa, estejam à vontade. A esta seguiu-se um empréstimo desta obra, O Peso do Pássaro Morto, de Aline Bay. Obra esta que me foi emprestada por ti, Paulinha. Obra esta que é de uma autora brasileira. Obra esta que me fez... Depois tenho que tirar isto tudo, Paula. Anotar tudo o que aqui está. Obra esta que tem um estilo gráfico muito diferente do habitual, mas que, apesar de poder estranhar-se um bocadinho ao princípio, entranha-se muito facilmente. Eu gostei imenso do que aqui está. Li esta obra em pouquinho tempo, porque também ela é pequenina, mas lia num fim de semana muito aflito e muito angustiante da minha vida, que já está lá para trás e que felizmente já está e que está tudo bem. E acho que foi isso que fez com que, apesar de eu ter sentido muito refugiada nesta obra, muito quentinha nesta obra, achei que essa paralisia emocional que me estava a afetar nesse fim de semana, que fez com que eu não lhe desse a nota máxima. Dei-lhe 9 em 10, recomendo-a vivamente, se vocês a conseguirem encontrar. Sei que ela está à venda na Livraria da Travessa, em Lisboa, que segundo a Paula vocês podem encomendar por correio, e que isto é mesmo muito bom e vale a pena conhecer esta obra desta autora brasileira. A estas duas seguiu-se um regresso que me deixou muito emocionada, para o bem e para o mal. Falo-vos de
o último caderno de Lanzarote, de José Saramago. Foi com esta obra que eu participei, continuei a participar no projeto Português é Bom para a letra U, correspondente ao mês de maio. E quando se fala de José Saramago, na minha vida de leitora, tenho que respirar fundo, tenho que suspirar, tenho aquilo tudo que vocês queiram pôr na minha cara, nas minhas emoções, nas minhas reações perante obras de um dos meus deuses literários, do meu deus literário português e de um autor que tem e continuará a ter um impacto extremamente grande, de tremer tudo, como tem e vai ter e já teve José Saramago. Este é um caderno, ou seja, é como se fosse um diário, não é uma obra de ficção. Eu dei-lhe 9 em 10, tem aspectos aqui que, sei lá, que mexeram mesmo muito comigo, como se pode ver no vídeo da opinião. Tem outros aspectos que são menos, ou que estão menos presentes na minha obra, mas que estavam na minha obra não, na minha vida, mas que estavam imensamente presentes na vida de José Saramago enquanto cidadão. Tem muita coisa e é um caderno que diz respeito, um diário que diz respeito ao ano de 1998, ou seja, o diário do ano em que foi atribuído o Prémio Nobel ao meu querido José Saramago, prémio esse extremamente merecido. 9 em 10 e foi um regresso quase insuperável. Só não é completamente insuperável porque não é uma obra de ficção, ok? Continuei com autores portugueses. Depois de José Saramago, li Os Loucos da Rua Mazur, de João Pinto Coelho. Não foi a primeira obra que eu li deste autor. Voltamos a esta obra, tal como a outra do autor que eu já tinha lido, que foi Perguntem a Sarah Gross. As duas baseiam-se na Segunda Guerra Mundial, baseiam-se em factos verídicos. Este baseia-se num acontecimento pouco falado que ocorreu em 1941 no nordeste da Polónia, mas tem muito mais do que isso aqui dentro e ainda bem que o tem, porque foi esse muito mais que me deixou muito contente por finalmente ter tirado esta obra da estante. Já estava lá há mais de 2 anos à minha espera, dei-lhe 8,5 em 10 e se vocês quiserem saber mais sobre a minha opinião desta obra, sobre aquilo que me agradou mais e menos nesta obra, vejam o vídeo da opinião, cujo link estará, tal como estará das outras obras, na caixa de descrição deste vídeo. Por fim, não foi a última obra que eu li em maio, mas foi a última obra que eu concluí em maio, porque hoje é dia 31 e ainda estou a ler uma obra que não concluirei hoje, como é óbvio, continuará para o mês de junho. Li esta e retirei esta da estante com um propósito muito claro, porque depois de obras densas, eu gosto de vez em quando de enfiar uma colherada de uma obra muito levezinha, daquelas que vem já com a papinha toda bem mastigada e que não faz e que não pede demasiado de mim, ou seja, que não pede que eu pense demasiado, só pede que eu me embrenhe na história e que me deixe levar por ela. E era isso que eu estava à espera desta obra. Já não me lembrava muito bem de que é que ela tratava. Sabia que era uma obra levezinha. A capa assim o indicava. Às vezes as capas são enganadoras, mas esta não. E esta é uma obra histórica. É uma obra que está baseada em acontecimentos verídicos do início do século XVIII na Escócia. E foi essa parte que me agradou bastante, porque fez-me recordar Outlander, apesar disto ser uns anos antes do início da ação de Outlander, mas voltamos à luta dos escoceses por serem uma nação independente, por terem um rei católico
à frente do seu governo, etc, etc. A luta dos jacobitas contra o domínio inglês, isso está aqui. Também me fez ir em busca nas internets de locais que estão aqui mencionados e mais uma vez ficar com uma vontade daquelas que não consigo deixar de ter e daquelas que extravasam tudo aquilo que vocês pensem, de ir à Escócia e de conhecer todas as riquezas patrimoniais, naturais, etc., daquele país que me enche as medidas e que está sempre a pedir para que eu o visite. Mas por outro lado, tenho aqui coisas que não me agradaram tanto. Talvez eu tenha partido para esta obra, apesar de ser uma obra levezinha e de eu estar à espera de uma leitura assim daquelas que facilmente me embrenharia nela e levaria até ao fim, sem pensar muito, mas eu estava com algumas expectativas, porque estava à espera que esta obra, que tem algumas características semelhantes, tivesse laivos de obra de Kate Morton. Eu tenho duas linhas temporais, eu tenho o presente e o passado, eu tenho duas protagonistas femininas, eu estava à espera de coisas um bocadinho à Kate Morton e a obra não é de maneira nenhuma uma obra à Kate Morton, porque falta-lhe alma, falta-lhe sal, falta-lhe condimento. Isto é um pãozinho sem sal comparado com as obras de Kate Morton e por isso mesmo, porque eu estava à espera que ela me desse coisas à Kate Morton. Estou sempre à procura de outras autoras ou autores que tenham a fórmula de Kate Morton. Esta não a tem e por isso eu sei que me senti defraudada com a leitura por causa dessas mesmas expectativas. É uma obra histórica, é uma obra fofinha, é uma obra com lives cor-de-rosinha, mas tem duas protagonistas que poderiam ser muito mais com pelo na venta, digamos assim, muito mais entusiasmantes e que se perdem e que a mim me deixaram assim um bocadinho triste e que me deixaram desiludida. Pronto. Essa desilusão tem tudo a ver com aquilo que eu estava à espera da obra e que ela não me deu. Ou seja, a culpa foi basicamente minha. Porque, para quem gosta de um bom romance histórico, para quem gosta de toda essa contextualização histórica, tem aqui tudo, porque isto está muito bem documentado. E aprendemos muito mais sobre o século XVIII escocês e essas lutas internas e intestinais, digamos assim, entre escoceses e ingleses e a vontade dos escoceses em serem uma nação independente e de terem um rei católico à frente do seu governo. Tudo isso está aqui muitíssimo bem documentado. Depois, é verdade que nós temos duas protagonistas simpáticas. Falta-lhes, para mim, condimento. Falta-lhe sal para que elas fossem aquelas que ficariam comigo. E eu sei que facilmente vou esquecer toda a parte ficcional desta obra, que vai facilmente desaparecer da minha memória. E por isso eu não consigo dar-lhe mais do que 5 em 10. A desilusão é minha, eu sei que isto agradou a muita gente que poderá estar aí desse lado, mas eu não consigo dar-lhe mais do que 5 em 10, porque falta-lhe alma, falta-lhe sal, e os 5 têm a ver com a documentação muito bem feita da parte histórica e com o facto de falar sobre a Escócia. Desculpem eu peço desculpa a quem adorou esta obra, mas eu não consigo gostar dela. Agora, quem gostar de todos aqueles ingredientes que eu disse, deve apostar nela. E agora que já falei das minhas, vou falar das leituras dos meus homens. E vou começar pelas leituras do meu homem mais velho, ou seja, do meu marido. E tenho que ir à cábula. O mês de maio do meu marido foi extremamente suculento porque ele não deu menos do que 9 às suas leituras. Ou seja, ele fez 5 leituras, a 4 delas deu a nota máxima e apenas a uma delas deu-lhe um bocadinho abaixo. Já vos vou falar sobre isso. Ora, a primeira obra que o homem leu durante o mês de maio foi uma recomendação minha, A Memória da Árvore, de Tina Vallès,
Isto encheu-me as medidas em abril e encheu as medidas em maio ao maridinho. Ele amou e deu-lhe a nota máxima. Como é que poderia deixar de ser dessa forma? Eu volto a recomendar vivamente esta obra. É uma delícia e conquistou aos 2 adultos cá de casa. A seguir a esta, maridinho continuou com as minhas recomendações e pegou no relatório de Brodeck de Philippe Claudel. E foi a esta, a quem eu dei a nota máxima, que ele não conseguiu dar o mesmo tipo de nota. E eu entendo porquê. Porque esta obra tem uma carga alegórica e de fábula bastante grande. E acho que foi isso que fez com que o marido não conseguisse dar-lhe um 10 em 10, porque ele sentiu-se como eu a questionar-se constantemente sobre onde é que isto acontecia, quem eram estas personagens, quando é que isto aconteceu, e nós nunca temos respostas concretas a isso, a essas questões, e acho que foi isso que fez com que ele não conseguisse dar-lhe um 10 em 10, mas tal como eu, ele recomenda vivamente esta obra, e quem não conhece Claudel que o faça, se conseguir encontrar esta obra, porque ela está esgotadíssima. E depois aconteceu aquilo que eu nunca estaria à espera que acontecesse. O marido pegou pela primeira vez em obras escritas em espanhol. Ora, em casa de Ferreiro Espeto de Pau, enquanto eu sou dotada para as línguas, o marido não o é. E sendo assim, ele nunca se mostrou muito interessado em pegar numa obra que mora cá nas nossas estantes e que esteja escrito em espanhol, ou seja, que seja de autores espanhóis e que esteja na língua original. Mas como o marido não consegue passar um mês sem ler uma obra associada à Segunda Guerra Mundial, tropeçou nesta, que eu ainda não li, que existe em português, mas que cá em casa apenas existe em espanhol, que foi uma oferta da Olga, e que se chama Canção de Cuna de Auschwitz, ou seja, Canção de Embalar de Auschwitz, de Mário Escobar. E ele fez a tentativa de ler em espanhol. Conseguiu ler. Diz que o espanhol aqui é bastante acessível. Tinha uma outra dúvida que me ia perguntando e adorou isto. Claro, ora, a Segunda Guerra Mundial, o que é que o marido não adora? Muito dificilmente não adora alguma obra. Deu-lhe 10 em 10 e amou. E embalou de tal forma em ler em espanhol, coisa que ele deveria ter feito em abril, ou seja, a mulher lança um projeto de ler em espanhol em abril e o marido lê em maio. Enfim, nem comento. Mas embalado, quis tentar ler outra obra e leu e amou. Pegou nesta, com esta capa muito sugestiva, de Isabel Allende, Inés del Alma Mía. Nunca a tinha lido ele, como é óbvio, mas como ele adora Isabel Allende, já que tinha conseguido ler em espanhol a outra, tentou ler esta e leu-a e adorou-a. Deu-lhe 10 em 10, como eu estava à espera que ele desse, porque sim, eu também já li esta obra, como é óbvio, lia em 2007 e ele amou. Eu lembro-me que isto está associado a factos verídicos, tem a ver com a colonização do Chile, mais propriamente por parte dos espanhóis, e ele amou conhecer esta Inês. Quem não ama, porque esta Inês é daquelas personagens com pelo na vente, daquelas que fica connosco, e adorou e deu-lhe 10 em 10. Continuou na senda de leituras associadas às guerras e mais propriamente à Segunda Guerra Mundial e leu esta, que tem esta capa e este formato muito, muito original e que eu gosto muito, A Agenda Vermelha, de Sofia Lundberg, não sei, que nós lhe demos, eu e o filhote, lhe demos quando ele fez anos em janeiro. E claro, adorou isto, como nós já estávamos à espera, e deu-lhe a nota máxima. Adorou. Eu ainda não li, não faço a mínima ideia, mas sei que isto tem os ingredientes necessários para agarrar a atenção do meu marido e para deixá-lo deliciado. E que foi isso mesmo que aconteceu.
E agora falta-me apenas falar sobre a leitura que o mais novo cá de casa fez. Não anda com muita vontade de ler, sei que ele está extremamente saturado de estar em casa, de ter aulas em casa, de não poder sair com a frequência que fazia, de não ir à escola, de não ter treinos, etc. Há muita saturação e sei que quando isso acontece ele vira-se muito mais facilmente para aquilo que vai mais ao encontro dos gostos dele tecnológicos, percebem? E assim leu, ou melhor, releu esta obra. Foi a única leitura que ele fez durante o mês de maio. O meu filho tem uma panca, tem uma adoração, uma obsessão por comboios. Ele sabe tudo sobre os comboios portugueses. Se ainda não andou em todos eles, mas se lhe falta um ou outro, é muito. Adora. E claro que nós compramos-lhe esta obra há uns anos por causa disso, por ser uma aventura no comboio, e ele releu-a e gostou imenso e deu-lhe a nota máxima. Que mais vos posso dizer? Já vos mostrei tudo aquilo que foi lido em maio cá em casa. Foram obras e leituras, a maior parte delas muito boas, sobretudo para o lado masculino cá de casa. Meme, tive uma outra desilusão que espero que junho não me traga. Não sei se vocês querem deixar-me alguma coisa nos comentários, eu agradeço imenso que deixem para comentar aquilo que foi lido cá em casa durante o mês de maio, para partilhar comigo aquilo que vocês leram durante o mês, durante este mês que está a terminar hoje, e se me querem recomendar alguma dessas leituras, estão à vontade. Um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau, tchau!